Graças a Deus. Ok, vamos lá. Bom, graça e paz a todos. Módulo 2, Teologia, aula número... Hoje é a 7, 8 e 9, não é isso? Pronto. É, E é a disciplina 8. Disciplina 8. Agora vem depois a história do avivamento. Vai ser muito lindo. Bom, nós vamos continuar agora. Nós falamos a semana passada sobre os períodos da igreja, né? A gente comentou o período apostólico, em seguida o período patrístico, né? Depois vem o escriturístico, e nós vamos entrar agora já perto da reforma, né? Que vai começar já agora a reforma. Então, é uma trilha tremenda. Eu tive o privilégio de ir nesses lugares, sabe, que a igreja se comportou, né? Em vários deles. Experiências, assim, marcantes na minha vida, que a gente não esquece. Estar em loco, né? É muito bom para você. Você sabe de coisas que não está nos livros, né? Não está escrito, você até adiciona pesquisa. É muito bom. Nós vamos hoje falar um pouco da reforma. E você vai entender hoje o que é a reforma e o que é protestante. O pessoal colocou tudo na bacia só, reforma protestante. E aí fica difícil, porque não é bem assim, historicamente não é bem assim. Nós vamos entender agora direitinho aqui, vamos já pegar a apostila, e vamos já entrar aqui na aula 7 já, né? Esse cabra aí é o Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele era um monge, ele era um monge, ele nasceu em Erleben, na Alemanha, o Martinho Lutero. Ele não era, assim, religioso, não, gente. Ele tocava alaúde, parecia com o violão, alaúde, né? Mas um dia, ele estava na rua andando e caiu um raio, bem na frente dele, um raio. Um raio que cortou a árvore no meio. Aí ele deu um pulo para trás e gritou: Santa e de Virgens! Santa de Virgens! Se fosse aí, em Toritama, ele gritava: Valei, Padrinho Cício, né? Mas não era lá, né? Lá é Santa de Virgens, né? E aí, ele fez uma promessa que ele iria ser monge, né? O Martinho Lutero. Ele ia ser monge. Os pais dele, a mãe e o pai, trabalhavam numa mina de carvão, lá em Erleben, na Alemanha, que ainda não era Alemanha, hoje é Alemanha, mas naquela época era condado germânico, era os 12 principados, aquela parte do Danúbio ali em cima, né? A antiga Prússia, e por aí vai. E Martinho Lutero foi para um mosteiro, foi estudar, ele era muito dedicado, muito, muito. Na verdade, ele não queria reformar nada. Eu vejo algumas pessoas pregando, às vezes empolgadas. Eu gosto de empolgação, eu gosto. Mas a empolgação sem informação é uma tragédia, né? Então, o cara pregando, eu falei, Martim Lutero pregou as 95 teses na cara do Papa. Não, era uma porta que tinha lá em Wittenberg, que o pessoal fazia anúncio, venda uma carroça, venda um cavalo, né? Troco um burro no cachorro, sei lá, o cara colocava lá uma. E o Martim Lutero, ele era professor, igual eu assim. Não, não é igual eu, não. Ele era muito melhor, né? Eu sou apenas um servo que carrega a toalha e carrego a bacia. O Lutero, ele foi fazer, professora, um resumo de umas coisas que ele viu que não estava certo. Por exemplo, o Lutero viu um cara na rua, um bêbado caído no chão, né, todo lambuzado. Aí disse, rapaz, vamos sair daqui, vamos para um lugar mais protegido. Não, eu estou salvo, eu estou salvo. Como assim que você está salvo? Aqui, ó, aí mostrou duas cédulas de indulgência que um rapaz chamado Tetzel, ele que vendia, né, para o Papa. Tá, aí o cara falou assim para Lutero, estão salvos eu e meu cavalo. Nós estamos salvos para entrar no céu. Aquilo indignou Lutero. E Lutero começou a procurar na Bíblia algumas coisas que pudesse
de fato, corroborar, né, com isso aí. Ele não encontrou, então ele começou a escrever algumas teses. Aí fez 95 parágrafos. Não é tão grande. Eu tenho aqui as teses. E aí ele colocou na porta de Wittenberg, era só um aviso para os alunos. Ó, eu fiz aqui o meu resumo aqui da tese, está aqui. Mas, senhoras e senhores, não era o tempo do Gutenberg? Era. Gutenberg tinha acabado de fazer a imprensa. Alguém viu aquilo e falou, vamos reproduzir isso é muito bom. Aí foi a primeira coisa que viralizou, né? Quando você fala no Facebook, no Instagram, um vídeo viralizou, o Lutero foi o primeiro a viralizar, porque as notas dele foi longe e chegou até o Papa Leão X. O Papa Leão X não gostou nadinha do que o Lutero escreveu, né? E chamou Lutero para uma dieta. Essa dieta aí não é de comida, não. Dieta seria um concílio. Um sínodo, seria uma reunião de teólogos. E Lutero foi se explicar para eles as 95 teses. Antes de Lutero entrar, ele foi para um cantinho, orou, falou, Senhor, me dê graça para enfrentar esse povo. E Lutero enfrentou os teólogos de Roma, colocou eles no bolso do sapato, sambou em cima deles, né? E na hora dele ir embora, o rei tinha combinado para que o rei não, e o imperador lá, até o Papa mesmo, não estava fora não, tinha combinado de matar Lutero, né? Mas aí existia um príncipe chamado Frederico III. Ele conseguiu raptar Lutero, ele sequestrou Lutero na mata e levou ele embora. Ele ficou escondido no castelo de Waterburgo. Wittenberg era outro, Waterburgo. Foi lá que ele escreveu a música Castelo Forte é o Nosso Deus. Ele ficou lá muito tempo. O tempo que ele ficou, deu para ele escrever para a língua alemã, a Bíblia, né? Uma grande parte da Bíblia, quase que a Bíblia inteira. Eu não sei se vocês sabem, mas o inglês, que é uma língua que eu falo normal, ele veio do baixo alemão, do alemão camponês. O alemão falado lá na roça. Então, de lá que veio o inglês. Tanto é que no inglês e no alemão, tem algumas palavras que são bem idênticas. Por exemplo, casa, em inglês é house, em alemão é house. I, que é eu, em inglês, é ich em alemão, né? I love you, ich lieben Sie, é muito parecido. Come here, em alemão, come here, em inglês. Então, Lutero teve essa trajetória. Alguns fatos curiosos a respeito de Lutero, tem muita coisa que eu poderia passar aqui à noite com vocês. Eu não sei se vocês sabem, Lutero casou-se com uma mulher chamada Catarina von Bora. Von, porque é um prefixo de filho de, né? É a mesma coisa de Gutenberg, filho do Guter. Por exemplo, Erickson, filho do Eric, né? No Brasil, o pessoal coloca o nome de Anderson, acha bonito, né? Mas não é. Anderson é filho do André. É um pós-fixo ângulo, né? Mas o Brasil acha bonito, então tudo bem, pode colocar. E aí, essa Catarina von Bora, ela era baixinha, ela tinha 1,55 m, baixinha, né? E ela estava no convento com outras freiras, elas queriam escapar de lá, não aguentava mais, queria voltar para a vida normal. Mandaram um bilhetinho para o castelo que Lutero estava. Lutero colocou uma barba postiça, pôs um capuz e saiu com alguns rapazes para libertar essas freiras. Eles conseguiram pular o muro do castelo e conseguiram tirar as freiras de lá. Aí a guarda viu, começou a correr e eles correram pelo bosque com as meninas, né? E essa baixinha, essa Catarina, ficava para trás. E Lutero disse assim, vambora, rapaz, vambora, vambora. O nome dela é Catarina Vambora. No alemão não quer dizer nada. É que para nós, né, no português, vambora. E Lutero pegou ela, os trouxe com ela. Lutero não acabou gostando dela? Acabou gostando dela, rapaz. Casou com ela e teve 6 filhos com essa mulher, a Catarina Vambora. A bichinha era baixinha, mas não era fraquinha não, viu? Não era fraquinha não. Aí casou com ela, teve 6 filhos. 6 filhos. Vocês querem saber a verdade? Vou falar a verdade para vocês. Aquele chanceler que o Hitler matou, o Hitler, ele fez uma reunião com os líderes alemães, ele entrou de surpresa e matou o cara que era o tipo presidente, né, da Alemanha. Pois é, aquele homem que Hitler matou
era tataraneto de Lutero, tá? Ele era filho de Margarete. Não, ele era bisneto de Margarete, que era filho de Lutero. O diabo perseguiu Lutero até a 4ª geração. Que coisa, hein? Misericórdia. Vamos lá. Dito isso, vamos voltar aqui à nossa apostila. Glória a Deus. Muito bem. A reforma magistral. Muito importante entender, gente. Eu vou escrever aqui para vocês rapidinho. Ah, não, já está ali. Já está ali, já está ali. A reforma, são 3 reformas, tá? É a magistral, a radical e a anglicana. Acontecem no mesmo período. As 3 reformas, tá? A reforma radical, a magistral e a anglicana. Deixa eu mudar aqui um pouco esse quadrinho. Ok. A reforma protestante foi uma mobilização em 3 vias. Eu estou usando aqui reforma protestante, mas na verdade não é bem isso, não, tá? É só para vocês entenderem aí. Ok. Em 3 vias que desestruturou a hegemonia católica no século XVI, abrindo assim frentes de novas propostas teológicas e de governo de igreja. Essas 3 vias são conhecidas como reforma magistral, pulou de novo. Reforma magistral, reforma radical e reforma anglicana. A reforma radical, a magistral, é a de Lutero, né? A radical é de Zwinglio, lá né, no outro local, que é Zurique, ali. E a reforma anglicana, o Henrique VIII, na Inglaterra. Ah, Jesus, vou botar aqui. Ok. A primeira por Martim Lutero, lembrado pela publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta do castelo de Wittenberg. Olha o que ele criticava. O Lutero criticava as vendas das indulgências, o abuso do clero, a forma de doutrina tendo como base no que entendia como um retorno às escrituras sagradas, e os principais fundamentos extraídos da reforma, conhecido como as 5 solas. Então, Lutero, ele falava algo que já havia alguém falando antes, né? O caso que eu falei a semana passada, do Pedro Valdo, por exemplo. O Pedro Valdo já tinha tudo isso aí, falando em 1175. Em 1369, aquele lá, o John da Inglaterra, o John Wycliffe, ele falava as mesmas coisas. Lutero, ele apenas compilou mais. Lutero, na verdade, foi o mascote, né? Porque muitos já tinham falado, já tinham até pagado a vida, né? O preço pela vida, né? Então, essa foi a reforma magistral. Ainda um pouquinho na reforma magistral, em 1517, eu quero lembrar vocês uma coisa. O mundo estava passando por uma crise de liderança. Por quê? Até os idos de 1300, a Igreja Católica tinha a total hegemonia. Sabe quando eu falo hegemonia? Era o controle total de tudo mesmo. Mas aí, houve aquele incidente que já falei com vocês, o imperador da França, na época, o Felipe, né? Ele foi lá e pegou o Papa de Roma, ele levou para Avignon. É uma outra história, não vou entrar aqui porque vai sair um pouco da... Roma ficou sem papa, então a Cúria Romana ela foi eleger outro papa. E aí, quando ela elegeu o papado, o pessoal não aprovou o papa que foi eleito. Aí trouxeram um cardeal para a Alemanha e levantaram como papa, lá em Constança, onde morreu o John Hus. Então, a Igreja Católica tinha 3 papas. Você imagina a Beth Shalom com 3 pastores mandando. Pode ter até 5 pastores, né? Eu sou um pastor de honra aí da igreja. O pastor já me recebeu como pastor de honra da igreja. Mas o pastor nosso, o pastor sênior, é o pastor Marcos, até que Deus, né, queira. Mas imagine uma igreja com 3 cabeças mandando, não funciona, né? Então a Igreja Católica estava assim, com 3 cabeças. Bom, o que aconteceu com isso? Exatamente. Os reinos que estavam subjugados, estavam abafados pela Igreja Católica, eles começaram a tomar o ar de vida. Falaram, a gente existe ainda. Vamos cantar o nosso hino. Vamos erguer nosso estandarte, nossa bandeira. Vamos conquistar nossas terras. E aí os reinos começaram a pipocar.
Só que aí era preciso de uma força para unir aquele povo. E qual era a força? A força era a religião. Aí que Lutero vai entrar, aí que vai entrar a questão do Henrique VIII também, por causa disso aí. A religião, ela vai trazer essa força para o povo e vai unir o povo em torno de um bem comum. O Deus é o mesmo, o Cristo é o mesmo, não tem problema nenhum. Então, eles acabaram por fazer isso aí. Deixa eu voltar aqui na apostila. Vamos falar um pouco da reforma radical. Essa reforma é a de Zwinglio, que aconteceu lá em Zurique, né, na Suíça. No mesmo período, com pouco ano de diferença, né, pouquíssimo, né, quase assim 10, 15 anos, surge a reforma radical. Alguns grupos já protestantes ansiavam por uma reforma mais ampla e profunda. Entre estes grupos estão os anabatistas. Anabatista significa rebatizar em grego, que pregava o batismo por imersão e a separação entre igreja e Estado. O nome do... Eita, glória a Deus, esse negócio aqui. O nome do reformador aí é Ulrich Zwinglio. Olha o nome do cara, mano. É um nome bonito, dá para colocar no filho seu aí, ó. Bonito esse nome aí, ó. Olha lá, Ulrico Zwinglio. Olha só. Foi o líder da reforma suíça e fundador das igrejas reformadas suíças. Embora seu aspecto organizador não tenha prevalecido, porém suas ideias sim. Suas doutrinas influenciaram as confissões calvinistas. A sua reforma recebeu o apoio pelo magistrado e pela população de Zurique, levando às mudanças significativas na vida civil e em assuntos de Estado de Zurique. Na sequência, teólogos como Calvino, John Knox, Jacob Arminius exercem grande influência nesses movimentos propriamente em suas doutrinas e forma de governo. Bom, uma pausa aqui. A reforma como é que é aí? Do Zwinglio foi interessante. Aconteceu nessa época que estamos vivendo aqui agora, foi na época de Páscoa, né? Porque a Igreja Católica, os católicos não comem carne, né? Só comem peixe. E aí o Zwinglio estava na casa de um irmão, rapaz. E o irmão estava meio desviado da Igreja Católica, foi comer salsicha. Aí deu salsicha para ele comer. Ele comeu salsicha, alguém viu, aí contou para o prefeito. Aí o prefeito mandou chamar ele para ele se explicar por que ele comeu salsicha. Aí, nisso de explicar, ele foi defender a tese dele, que ele não achava que era normal, que era pecado comer carne na semana chamada Santa. Ele foi se defender e, ao criar a sua defesa, ele acabou encontrando mais coisa. E aí, pronto, ele começou, aí essa reforma é uma reforma tipo Chaves, né? Sem querer, querendo, né? Sem querer, querendo. Ele começou a reforma assim, sem querer, querendo. Ele foi falar de uma coisa, foi defender uma tese, só que na igreja dele havia alguns líderes muito inteligentes. O Philip Mance, o Gerald Greb, o John Amish, são vários. E esses caras se tornaram os anabatistas. Esses caras saíram lá de Zurique também com reforma. Por que eles eram radicais? Porque a reforma deles era para realmente sair da Igreja Católica. Já o Lutero queria reformar e ficar. Eles não. Eles rebatizavam. Agora, interessante porque eles cobravam o batismo por imersão. Aquele que a pessoa toma um banho, né? Dentro da água. E eles foram perseguidos por causa disso. Mas você sabe qual era a pena de morte? Qual que era a pena de morte na Suíça naquela época? Afogamento. Ou seja, acho que o irmão entendeu. Eu acho que ele entendeu, nosso irmão entendeu. Eu acho que ninguém entendeu, só ele. Porque, olha só, eles cobravam o batismo por imersão. Aí eram mortos afogados. Quer dizer, né? Esse menino aí, o Zwinglio, ele morreu na batalha de Capel. Ele tava defendendo, porque as forças veio contra a igreja, né? Ele foi se defender. E quando viram que era ele, mataram ele. Ele foi esquartejado, pessoal. Ele foi picado em vários pedaços. E a carne dele foi misturada com feno para dar para os animais comerem, o Zwinglio. Mas foi um grande homem de Deus, sabe? Um grande homem de Deus. Esse aí, o Zwinglio.
Vamos agora a outra reforma, que é a reforma a do Henrique VIII. Esse cara aí é o Henrique VIII, ó. É bonito que só, né? Eita, coisa linda. Henrique VIII. A reforma anglicana. O bicho era feio, viu? Pelo amor de Deus. Tinha que fazer uma reforma nele também. Ok, vamos lá, sem graça. Reforma anglicana. Na Inglaterra houve uma reforma, porém de uma forma diferenciada. Ao contrário das outras reformas, na Inglaterra ela foi envolvida forte peso político e vida passional. Eu vou abreviar isso aqui, deixa eu falar com vocês sobre essa reforma. O Henrique VIII, ele veio de uma sequência de monarcas, né? Ele é o oitavo, né? Ele é o oitavo. A família dele era os Tudors. Os Tudors. O Henrique VIII, ele era o rei desses monarcas, foi o mais instruído. Ele foi o mais sábio deles, né? Ele falava vários idiomas, falava 5 línguas. Esse cara, na época dele, ninguém falava nada, é só o inglês lá, mas ele conseguia falar esse monte de língua aí. Ele casou-se 6 vezes. Ele teve 6 casamentos. Henrique VIII. E o primeiro casamento dele foi com a Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão era sobrinha do Carlos V. O Carlos V, ele era o imperador da época. Quando o rei Arthur morreu, não o rei Arthur da lenda, a lenda, a espada de Excalibur, né, o rei Arthur, a tábua redonda, aquilo é lenda. Mas existe a floresta de Sherwood. Eu estive lá. Só não encontrei o Robin Hood lá, né? Porque também é outra lenda. Bom, o Henrique VIII, ele casou com Catarina porque ela era a viúva do irmão dele. Mas ele não gostava dela, ele não foi com a cara dela. Para ajudar, os filhos que nascia, né, era mulher, e não nascia homem, e morria. O Henrique VIII não sabia que o homem que define, né, o sexo no coito. Mas aí, ele pediu para um pessoal do reino que conhecia a Bíblia para fazer uma tese, para falar com o Papa, para conseguir um divórcio. Pessoal, o que eu estou falando está na apostila, tá? Em vez de ler, eu quero falar com vocês, porque é uma área que eu tenho especialidade. Então, aí, não é que as outras que eu li não tinha, é porque eu fico mais à vontade com essa parte daí da história. E eu fico até melhor para me falar do que lendo aí. Então, ele fez uma tese, gente, uma tese teológica sobre a defesa do divórcio. Ele usou aquela parte de Levíticos, que a Bíblia fala que não se deitarás com a mulher viúva do teu irmão. Ele pegou isso aí e chamou o Thomas Olsen, que era secretário de Estado, chamou o Thomas Cranmer, que era o tutor espiritual da Inglaterra, chamou o Thomas, são 4 Thomas que ele chamou. E aí falou assim, ó, toma isso aí e me faz uma tese, né, de teologia para me defender o meu divórcio. E os caras fizeram essa tese. Inclusive, essa tese está sendo vendida agora pelo Vaticano. Quem quiser comprar, 85 milhões. Quem quiser comprar, a tese dele está lá, né? Eu não quero comprar, não estou afim, não. Aí eu consegui uma réplica, né? E aí o Papa analisou a tese, falou, tá certo, vamos conseguir, então, para você o divórcio. Quando o Papa foi dar o divórcio, o sobrinho da rainha, né, o Carlos V, falou, se o senhor liberar a minha tia lá do Henrique VIII, o senhor perde Roma. Ele cercou Roma. E pronto, o Papa não cedeu. O Henrique VIII ficou sabendo e ficou muito bravo. Ele, com raiva, ele rasgou todo o laço que ele tinha com Roma e fundou a Igreja Anglicana, isso em 1537. Agora, é falácia dizer que a reforma da Inglaterra aconteceu porque foi motivo passional. Não foi passional. Ajudou, mas não foi. Desde o Henrique I, desde o Henrique I, lá atrás, em 1200, que a Inglaterra vinha rompendo com Roma. Quando eu falo Roma, eu falo catolicismo, né? Ela vinha rompendo, porque Roma chegou na Inglaterra no ano 664, e lá ficou cobrando imposto e pegando terra para eles. A ilha já é pequena, né? E pegando terra para eles. Então, os reis não aguentavam mais.
Você tem uma ideia? O Henrique I, ele fez uma lei que o Papa só podia mandar um padre, um abade para a ilha, se falasse com ele primeiro. O Henrique II fez uma lei que os tribunais civis seriam feitos pela coroa, não mais pela igreja. Então, aos poucos, professora Sara, a Inglaterra foi rompendo com Roma, foi rompendo. Quando chegou no tempo do Henrique VIII, estava só uma tirinha, mais cedo ou mais tarde aquilo ia acontecer. Aí veio o caso da Ana Bolena, que é essa moça que ele se engraçou, né, por causa que ele não queria mais a Catarina de Aragão, veio a Ana Bolena, e aí com isso aí rompeu de vez. Aí rompeu de vez mesmo, rompeu de vez. E aí virou um problema lá, o catolicismo. O Henrique VIII morreu. Ele morreu em 1548, aí a filha dele vai assumir o trono, né? Não, desculpa. Quem vai assumir o trono vai ser o filho, o Eduardo VI. A minha cabeça está boa ainda. O Eduardo VI vai assumir o trono da Inglaterra. Só que ele era menino, ele era garoto. Assim, 9, 10 anos, é garoto. E aí o Thomas Cranmer, que vai ser o tutor dele, porque ele é, né, no caso é garoto, então ele vai ser o tutor espiritual. E o tio dele, que é um tio lá, é o Duque de Somerset, que é um local lá na Inglaterra, vai ser o tutor político. Ele é um menino, não sabe de reger nada. O Thomas Cranmer, ele vai chamar para a Inglaterra um acontecimento que estava vindo no paralelo. Quem era? Quem era, pessoal? Eram os calvinistas, que já operavam lá naquela região, desde 1600. Fizeram a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra, a primeira Bíblia anotada no mundo é a Bíblia de Genebra. E fizeram essa Bíblia, né? E aí, tinha um rapaz chamado William Tyndale, que fez a tradução da Bíblia. Você pode perguntar para mim, professor, por que a tradução do John Wycliffe, em 1369, não serviu para a Inglaterra? Porque o John Wycliffe, ele traduziu numa linguagem muito erudita, vossa mercê, sabe? Que é o nosso você de hoje. Eles usaram, então, a tradução do William Tyndale, que era uma tradução mais popular. Só que o William Tyndale, ele foi morto pelo Henrique VIII. Porque, bom, aí é outra história, não vou entrar. Mas a Bíblia dele ficou. Aí você vai ver uma Bíblia chamada King James. Você conhece a Bíblia do rei Tiago? Alguém deve ter aí, King James. Essa Bíblia o rei Tiago sancionou. Mas ele não escreveu, não, gente. Eu acho que as editoras, elas pecam quando fazem isso. A Bíblia não é dele, não. Ele foi só o rei. Ele era devasso. Ele tinha um caso com outro duque lá chamado Dom Eduardo IV, né? E ele tinha um caso com o Dom Eduardo IV, ia para os quartos com ele. É umas coisas feias, por caramba. Então, ele não fez Bíblia nenhuma. Não fez Bíblia nenhuma. Eu acho que não devia colocar Bíblia do rei Tiago, não, sabe? A Bíblia do Tyndale. É claro que Tyndale traduziu 80%. 20% depois da morte dele foi os clérigos que complementaram. O Henrique VIII morreu, gente. O filho dele assumiu, esse menino. E aí o Thomas Cranmer trouxe para a Inglaterra os puritanos, porque era uma proposta diferenciada. A Igreja Anglicana já era uma proposta diferenciada, porque eles não eram mais católicos, era a Igreja Anglicana. Tiraram as imagens, tiraram os crucifixos, ficaram só com a batina, e mudaram a liturgia do culto para ficar diferenciado. O menino morreu, esse rapaz morreu, o Eduardo VI, né? Morreu. O que aconteceu? A irmã dele, aí essa é a filha da Catarina, ela assumiu com muita raiva, ela era católica. Ela mandou matar 288 pastores, morreu numa semana, gente. Numa semana morreu 288 pastores, sabe? Ela saiu matando todo mundo. Ela matou, inclusive, o Thomas Cranmer, que eu falei para você que ficou como tutor. Ela matou o Thomas Cranmer. Olha, a história é tão grande, é muita coisa que eu não vou ficar aqui a noite inteira com vocês. Mas só para você ter uma ideia. Essa Maria, ela foi tão cruel que o nome dela ficou Mary Bloody, que é Maria Sanguinária. Mas ela teve um problema no estômago. Dizem que foi câncer.
e ela morreu. Quando ela morreu, a Elizabeth Tudor, a filha da Ana Bolena, assumiu o trono, e ela era igual ao pai. Ela ela não era católica, ela não gostava do catolicismo. E ela assumiu o trono do pai. Quando ela assumiu o trono do pai, ela mandou voltar para a Inglaterra aqueles que foram exilados, que correram da rainha. Só que eles voltaram calvinistas e voltaram puritanos. Os puritanos, na verdade, era um movimento também político. O puritanismo, ele deu a sua contribuição em muitas áreas, né? Inclusive na área do pudor, na área da vestimenta, do comportamento. Você tem uma ideia? Eu estou falando de uma época de William Shakespeare, e eles não iam no teatro porque era pecado ir no teatro. No Brasil, até 1960, era pecado ainda ir no teatro, né? Quer dizer, ainda é pecado, depende do teatro que você vai, né? Misericórdia. Então, a Elizabeth vai assumir isso, e quando ela percebeu, quando ela percebeu que os puritanos que veio queriam tirar o trono dela, porque os puritanos já estavam começando o século do iluminismo, o século das luzes. Está vendo? 1600 alguma coisa, já era o prenúncio do iluminismo, já com o respaldo de Erasmo de Roterdã. O iluminismo vai chegar com uma pregação antimonárquica. É daí que vai sair o Montesquieu que vai colocar os três poderes que a gente tem aqui no Brasil hoje, que então, a gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Atualmente é só o judiciário, mas tem aí os três poderes. O Montesquieu, foi ele que, né, essa época aí. Então, os puritanos, eles vão fazer a base para o iluminismo. Ok. Quando ela percebeu, ela falou, eita, eu estou com um problema na mão. Na verdade, naquela época da rainha Elizabeth, o rei já não mandava muito mais, já não mandava como antigamente, não mandava. Por quê? Em 1215, foi feita a chamada Carta Magna. A Carta Magna foi assinada pelo João Sem Terra, quando estava indo o irmão dele, para o Ricardo, foi para a guerra, foi para as cruzadas, né? Os barões pressionaram o João Sem Terra e assinaram a Carta Magna. E na Carta Magna, ela tirava o poder do rei. Ficava muito poder na mão do parlamento. Era como o Brasil antigamente, que tinha quem legislava, né? Era o Congresso Nacional, os deputados federais. Hoje em dia é só uma pessoa que manda no Brasil, mas naquela época era todo mundo que fazia as leis, né? Ninguém fazia lei sozinho. Então, era assim que era. Nessa época, o rei perdeu a autoridade. E aí, o que aconteceu? Só os barões mandavam. A rainha Elizabeth, muito esperta, ela saiu pelos condados, saiu pela todo lugar, e ela trouxe vários barões para incorporar, porque o barão, lembra do que eu falava assim, tinha uma moeda no Brasil chamada barão, né? Dá 2 barões, 3 barões aí. O barão, quando ele tinha terra, ele tinha um poder dentro do parlamento, ele tinha sua vaga no parlamento. A rainha deu terra para fazer barão para vir para o parlamento para ajudá-la. Por quê? A gente vai entender agora uma coisa interessante. Já haviam 3 grupos na Inglaterra naquela época. Por que eu estou dando mais tempo na Inglaterra? Porque a reforma da Inglaterra é muito mais ampla do que você possa imaginar. Você tinha os papistas, que eram os católicos. Você tinha os puritanos, que estavam lá dentro, com três partidos políticos. E tinha os anglicanos. Quem são os anglicanos? Os anglicanos é a antiga igreja celta. Aquela que eu falei que não se rendeu, que não se entregou ao catolicismo, que preferiu recuar e deixar os católicos tomar conta de Londres. É isso. A Rainha Elizabeth, por isso que ela foi chamada de a que fez a Via Média. Deixa eu entrar um pouquinho agora na apostila. Pessoal, eu sei que é muita informação, mas está sendo gravado, você pode rever isso aqui. E aí você vê que nós não estamos aqui para brincadeira. Aqui é sério, é muita informação, é muita coisa, muito conteúdo. Vocês estão numa classe privilegiada, porque vocês já são bênção de Deus. E a classe é muito mais privilegiada ainda. Mas vamos lá, está sendo gravado, você pode depois vir com calma, né? Essa parte eu já falei, está vendo aqui, ó, do Henrique VIII, da Catarina de Aragão,
do divórcio do Papa aí, tá vendo? É muito importante falar aqui que ele fez uma lei para ele, aqui, ó, ato da supremacia. Quando ele vai anunciar a igreja anglicana, ele cria o ato da supremacia. O que é esse ato aqui, pessoal? Esse ato tirava da igreja católica todo o poder sobre a Inglaterra. Esse ato aqui, ó, é o momento que ele realmente ficou independente lá da Inglaterra, né? Mas vamos aqui à parte 4. Epa, vamos lá. Ok, vamos entrar aqui na outra parte da história. Bom, deixa eu recapitular para a gente não perder os nossos miolos. Eu falei da reforma magistral, que foi a de Lutero, 1517. As 95 teses, né? O luteranismo, tudo aconteceu naquela época. 1524, aí vem o Zwinglio, lá pela Suíça, e faz uma outra reforma. Tudo acontecendo na Igreja Católica. 1534 é a terceira reforma, vem a do Henrique VIII. Essa eu acabei de explicar para vocês, até a Rainha Elizabeth. Bom, agora nós vamos falar um pouco da protestante. Aí que eu vou explicar a vocês que reforma protestante é um termo que foi juntado por uma questão de preguiça, porque eles não tem nada a ver uma coisa com a outra. O protestante, ele é político, a reforma que é religiosa. Mas porque o luteranismo era a base da política, então eles colocaram junto. Vamos ver aqui agora. Olha, essa informação que estão recebendo aí, poucos têm, tá? Poucos têm essa informação, isso é privilégio. Porque todo mundo fala reforma protestante. Você é protestante, igreja protestante. Que tem que ver que é isso direitinho. Vamos lá, para não falar besteira, né? O termo protestante nos lega uma história em que caracteriza o termo protestante. O real protesto ficou conhecido como protesto de Espira. Protesto de Espira. É um dos documentos mais importantes do protestantismo. Esse documento foi apresentado em 19 de abril de 1529. Portanto, vai fazer ainda aniversário no mês que vem. Por 6 príncipes e 14 cidades alemãs do Sacro Império Romano, onde eles protestavam contra o Edito de Worms, do imperador Carlos V, onde o imperador anulava a liberdade religiosa, cuja conquista se dera em 1526. É bom vocês lembrarem que em 1526, boa parte da Europa vai ficar luterana. Por quê? Porque era uma forma de se vingar e se afastar da Igreja Católica, era ser luterano. Porque o Lutero era monge, era o mesmo Deus, tinha que ser algo diferenciado para não ser católico. Então, o Carlos V, ele é político, ele não é papa, ele vai entender que se ele não liberar o luteranismo naquela região do Danúbio, ele vai perder muita gente, então ele vai liberar. Só que o Papa vai pressionar ele, aí ele vai voltar atrás na decisão para anular, né, o Edito de Worms. E aí os príncipes alemães não gostam, falam, não queremos não. Aí eles protestam, fazem uma carta chamada Carta Protestio, e aí nasce o protestantismo, tão falado aí, tá? Vamos voltar ali. Esta movimentação provocou uma reunião entre dois grandes reformadores na época, o Lutero e o Zwinglio. Eles foram contemporâneos. Eles se encontraram em Marburgo, em 1529. Estiveram delineando suas diferenças teológicas e depois do evento ficou marcado como a disputa de Marburgo. Uma das coisas que o Lutero afirmava era que na ceia o corpo de Cristo e o sangue era real, né? Que é a transubstanciação. Já o Zwinglio não, o Zwinglio achava que não, que era só uma representação. Eram dois expoentes que representavam milhares de pessoas e, portanto, deviam uma posição mais adequada à população. Enquanto isso, e por outro lado, Roma e o catolicismo havia perdido tanto Lutero quanto Zwinglio, seus seguidores e agora também a Inglaterra. Em 1529, a Inglaterra inicia seus primeiros movimentos em atrito com a Santa Sé e sob a liderança de Henrique VIII, a separação entre Roma e a Inglaterra. Então, veja que esses três, eles eram contemporâneos, né? O Henrique VIII, o Zwinglio e o Martinho Lutero. Não é interessante que foi tudo na mesma época? Que interessante. Ficou uma reforma muito mais robusta, né?
Aula número 8. Vamos entrar aqui um pouquinho nessa parte aqui. Agora você vai entender uma outra coisa interessante. Essa foto aí, ó, é uma foto da época lá, né? Quer dizer, um desenho da época das dietas que eles faziam lá. A via paralela. O que eu posso dizer a vocês sobre a via paralela? Até agora, vocês ouviram aí que a história da igreja é assim: vem a igreja católica, o Martinho Lutero se levanta e reforma a igreja. Essa historinha é bonita, mas não é assim, não. Existia uma via paralela, uma igreja que nunca se rendeu. Martinho Lutero, reformando ou não, essa igreja estaria hoje aí. Vamos entender isso? Vamos entender isso? Vamos lá. Ok. As denominações mais comentadas logo após a reforma foram os luteranos, os anglicanos, os unitafratums, que é lá da região da Suécia, né? Da Suíça, os congregacionais, que no caso aí são vocês, né? Que a Igreja Bet Shalom, ela é de proveniência da Aliança Congregacional. Tá vendo aí a história de vocês agora aí, ó. Os presbiterianos, os nossos irmãos em Cristo, né? Os batistas e os metodistas. Toda essa época aí, ó. O mais novinho aqui, aqui o caçula é o metodista, né? Luteranos. Foi o grupo direto que permaneceu sob a liderança dos principais de Lutero, dos princípios. Eles também são reconhecidos como reformados e comemoram dia 31 de outubro como dia oficial da reforma, porque foi o dia em que Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Quem são os anglicanos? Os anglicanos, estes são os frutos diretos da reforma de Henrique VIII. São os... Meu Deus, que pula demais isso aqui. São... ok. São os pais das igrejas congregacionais, presbiterianos, batistas e metodistas. E principalmente metodistas, né? Então, nós aí, ó, congregacionais, presbiteriano, batista, metodista, é tudo irmão do mesmo pai, tá? Tudo do mesmo pai. O resto é primo, o resto é primo. As reformas magistral e radical, eu estou brincando, pessoal, o resto é primo, é tudo irmão. As reformas magistral e radical do século XVI foram necessárias. Porém, se não tivesse acontecido, o metodismo seria a mesma estipe histórica e teológica que é hoje, no caso, né? Educacional e missiológica. Porque o seu viés não é pela Europa Oriental, e nem pelo norte da África, muito menos por Roma. A saga é emocionante. Não obstante, o metodismo estabeleceu um diálogo com a reforma, e não a ignorou por completo. Essa dialética atendeu nem todos os segmentos da reforma, a não ser algumas linhas comuns. Reproduziu as solas. Olha, as solas, né? Sola fé, sola gratia, solo Cristo, sola escritura, a justificação pela fé, que elimina a salvação pelas obras, né? O sacerdócio universal, que agora não é só o padre, você pode orar e ler a Bíblia, e assim outros tantos excelentes, profundos temas teológicos. Então, presta atenção. A partir de 1600, vão nascer a Igreja Batista, tá? Vão nascer os congregacionais, que são vocês, vão nascer os presbiterianos e no finalzinho também os metodistas. Todos esses quatro, eles são oriundos do mesmo local. E por que professor, aqui no momento Lutero aí? Exato. O Lutero é outra reforma, que também é teológica. Do Lutero, quem tem hoje são os luteranos e algumas igrejas que são bem pequenininhas, mas só ficou esses mesmos, né? Agora, dessa via paralela, que é a reforma de Henrique VIII, é aí que vai vir. Por isso, quando eu vejo um batista comemorando a reforma, né, o metodista, o presbiteriano, eu fico meio dando risada. O presbiteriano até que tudo bem, o presbiteriano ele é até mais perto um pouquinho, ele ficou com dois pés, um pé lá, um pé aqui, um pé lá, um pé aqui. Mas o restante não. Por exemplo, a congregacional nasceu de uma ideia de governo, uma ideia de governo. Não foi nem teologia, foi governo. Eu não sei como é que é hoje aí, mas antigamente os congregacionais, eles que faziam a votação da igreja. Então, assim, é interessante isso aí. Esse pessoal veio que eu chamo de via paralela. Agora, entre os batistas, os congregacionais, os presbiterianos, esses três, historicamente, aceitavam o calvinismo. Hoje em dia, não. Tem batista que é arminiano, tem congregacionais que são arminianos.
Eu não me lembro, mas eu acho que o pastor Marcos é arminiano, não vou aqui dizer, mas eu tenho uma ligeira impressão que ele é arminiano. Mudou muito isso com relação à soteriologia. Mas a congregacional, a batista, a presbiteriana, eles assimilaram o quê? O calvinismo, a predestinação, tudo isso aí. Os metodistas não. Eles vieram depois, eles são caçula, né? E eles leram a cartilha do Jacob Armínio, que é aquele que diz que não tem predestinação e tal, que é outro assunto. Então, com relação à reforma, nesse caso dos metodistas, eles têm um diálogo, uma dialética. Vamos supor, se tem um muro entre nós, um muro não, uma parede, eu não te vejo e você não me vê, embora estamos perto, tá? Mas se nós somos separados por uma cerca, eu estou no meu lado, você está no seu lado. De vez em quando eu dou um tchauzinho, de vez em quando a mão por cima eu cumprimento você. Então, o metodismo, ele faz um diálogo com a reforma. Ele não assimilou a predestinação, não assimilou outras coisas mais que eu não vou listar aqui, mas ele pegou da reforma o quê? A justificação pela fé, que não era mais salvação por obras, pegou o sacerdócio universal, que veio pelo pietismo, que é o leigo pode lecionar a Bíblia, ele pode ler a Bíblia, ele pode orar também, não é só o padre, né? Pegou também as 5 solas, né? A sola fé, só a graça, só Cristo, só a palavra, só lhe deu glória, né? Ó, sola fide, sola gratia, sola Cristo, sola fé, sola escritura e só lhe deu glória. São as 5 solas, né? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a escritura, somente a glória para Deus. Ah, a minha cabeça está boa, hein? Estou falando de coisa aqui. Muito bem. Os metodistas também assimilaram isso aí. Então, entre os congregacionais históricos, os batistas presbiterianos, existe todo um compromisso com a reforma. Já os metodistas, eles têm um diálogo, não é totalmente ligado à reforma. Vamos continuar aqui para terminar isso aqui, para dar uma pausa para vocês, porque eu já vi que estão cansados já. Eu estou colocando muita coisa aqui. Ok, vamos lá. Vamos subir aqui mais uma. Ó, isso aqui são os puritanos, ó. Esses aí são os congregacionais antigos aí, ó. Aí, ó, os seus parentes aí, tá vendo? A turma da Beth Shalom, no século XVIII, aí, ó. Ali tem um que parece o Valdo, ó. Eita, rapaz. Bora seguir. Bora seguir. Ok. Os congregacionais, olha aí, vamos falar agora da nossa igreja aí da Beth Shalom. As primeiras manifestações históricas de comunidades organizadas, ó, organizada, hein, rapaz? Aí, ó. Sob o regime de governo congregacional, surgem entre os separatistas. Em 1561, tá vendo aí, ó? Bem no começo da reforma aí. Quer dizer, logo depois, né, na verdade. Apareceu uma confissão de fé e com uma exortação à reforma da igreja, defendendo que no governo de Jesus Cristo estabeleceu como pastores, superintendentes e diáconos. Todos os verdadeiros pastores têm igual poder e autoridade, e por isso nenhuma igreja deve exercer qualquer autoridade ou governo sobre as outras. Tá vendo? Ninguém, e ninguém deveria exercer autoridade na igreja se isso não lhe fosse conferido por meio da eleição. Olha aí, Richard Fitz é considerado o primeiro pastor de uma igreja desse tipo. No caso aí, ó, da igreja congregacional. Entre anos de 1567 e 1568, na cidade de Londres. Por volta de 1570, ele publicou... Eita, rapaz, escapou aqui de novo. Ele publicou... Cadê? Ok, agora desceu demais. Ele publicou aqui um manifesto titulado as verdadeiras marcas da Igreja de Cristo. Em 1580, Robert Browne, um clérigo anglicano, que tornou-se separatista, junto com o leigo Robert Harrison, organizaram em Norwich uma congregação, cujo sistema era congregacionalista. Browne é tido como o primeiro teórico do congregacionalismo. É preciso salientar que, com exceção dos luteranos e unitas fratum, os demais, como batistas, congregacionais presbiterianos, vieram direto de Atos, sendo gerado no embrião desta igreja pura, evidenciou-se pela igreja celta, que resistiu à infiltração católica, já corrompida na época.
Viveu resistindo à imposição católica de Oswy, que era um rei da época. Se absteve de derramar sangue, viveu paralelamente, nesse caso a celta, né? Passou a chamar-se por anglicana, por vias étnicas, mas manteve sua distinção, não sendo católico romano e nem sendo puritano. Na sequência, ocorre o movimento não conformismo, que não se conforma, né? Que alega não aceitar as diretrizes do ato da uniformidade imposta pela coroa para ministros anglicanos. Então, em primeiro lugar, os ministros saem e reforçam a ideia de outros grupos. Em segundo lugar, nascem os presbiterianos, os congregacionais e, posteriormente, os metodistas. Aí é um pregador do século XVIII, esse púlpito aí, ó, é lá em Bristol. Eu tenho uma foto aí desse púlpito. Esse púlpito existe até hoje, tá? Até hoje, esse púlpito aí existe. Vamos ao período transitório. Agora que fica interessante essa matéria. Vamos lá. Depois da morte de Henrique VIII, seu filho Edward assume e consolida a presença puritana, grupo que se levantou dentro do parlamento inglês para operar mudanças significativas na igreja e no comportamento social da nação. No entanto, após a morte do Eduardo VI, ao subir no trono Maria I, que é aquela que eu falei que é sanguinária, a mesma faz todo o trabalho do pai e retorna o catolicismo para a nação. Mary I morre. Eu não sei porque eu chamo ela de Mary I, porque não teve segunda, né? Foi só ela, mas tudo bem. E a sua irmã Elizabeth assume, agora recolocando de volta a proposta anticatólica. Reforçou o parlamento com barões anglicanos, que quer dizer nem católicos nem puritanos, e sim anglicanos. Elizabeth cria, então, a Via Média. Estabelece a Via Média, com o fim de evitar mais polarização e trazer a nação a um consenso. Portanto, a situação não é tão fácil de se controlar. Quando Elizabeth morre, o puritanismo cresce na nação. No entanto, o catolicismo romano declinou de vez no reino. Então, acabou, né? Acabou. Quer dizer, tem um pouquinho lá. Ok? Agora, a parte 8, para a gente terminar. O diálogo. Os congregacionais, os batistas, presbiterianos, históricos, assumiram a doutrina calvinista e a forma de governo de grupos de representação, que eram propostas puritanas. Já o metodismo faz um diálogo com a reforma protestante, até porque o evento da reforma ocorrerá cerca de 200 anos atrás, com base no nascimento do metodismo wesleyano em 1729. Os wesleyanos assumem da reforma as solas, a justificação pela fé, o sacerdócio universal dos santos e a força leiga. Todavia, o movimento wesleyano não é fruto direto da reforma luterana ou zwingliana, e sim das mudanças drásticas que sofrera a igreja celta, depois católica e, por fim, anglicana. Subsequentemente, o não conformismo, grupo também conhecido como dissenters, ou dissidentes, a assimilação de algumas doutrinas oriundas da reforma toma um espaço considerável dentro da cultura anglicana. Também da mesma raiz nascem os presbiterianos, batistas e congregacionais. Estes últimos três assimilaram, Jesus, a doutrina da predestinação calvinista e o governo colegiado de presbíteros ou de assembleia local de igreja unida. Ao passo que o metodismo decidiu caminhar com a ideia de Jacob Armínio, onde biblicamente reconhece o livre-arbítrio, que Jesus morreu por todos e que a salvação é ilimitada, que a graça pode ser resistida e que a expiação é para todos. Os batistas nasceram com John Smith e Thomas Harris, no início do século XVII, fundado em Londres também, no Reino Unido. Eram protestantes de divergentes igreja católica. O presbiteriano, movimento reformado ou presbiterianismo, surgiu no contexto da reforma religiosa do século XVI. A reforma começou na Alemanha, com Martinho Lutero, 1517, mas o movimento reformado, propriamente dito, teve origem no país vizinho, a Suíça, primeiro com Zwinglio, em 1531, e depois com o João Calvino. Muito bem. Agora a gente vai dar uma pausa, que agora vai vir a última aula, né? A aula número 9, mas eu queria só dar um desfecho aqui para vocês tomar o cafezinho. Ei, vocês sumiram aí? Aí, voltou. Muito bem, vamos agora entender isso aí. Vocês entenderam agora, né? No período, pessoal, de 1500
a 1700, vão nascer essas 4 denominações poderosas: os congregacionais, os batistas, os presbiterianos e os metodistas, né? Os 3 primeiros, eles são oriundos desse primeiro contato com a reforma radical e a reforma de Henrique VIII. O luteranismo, ele vai estar ali do lado, ele vai estar incentivando as reformas, ele vai espalhar o sentimento de independência, mas não vai subjugar as igrejas. Na verdade, os presbiterianos, os congregacionais e os batistas, eles vão copiar a ideia puritana e a ideia calvinista. Não estão assim tão chegados a Lutero, não. O luteranismo, ele se perdeu com o tempo. Hoje, uma igreja comum é até católica de novo, tem um jeito católico ainda, né? Depois, em 1729, que nascem os metodistas. Agora, vamos entender uma parte aqui muito importante. Quando a Maria morreu, a Elizabeth assumiu, certo? Ela morreu também em 1608, a Elizabeth. Quando ela morreu, ela era a última da família. Dos Tudors, não tinha mais ninguém. Mas ela tinha um primo, que era rei, lá na Escócia, que é o James. Lá na Escócia, James I. Não, na Escócia, o James VI. Na Inglaterra, o James I. Ele vem assumir a Inglaterra porque ele era da família real. No caso, ele era Stuart. Ele assume, não é? E vai lidar ali com os puritanos. Depois dele, ele morre, o filho dele, o Carlos I, vai assumir. O Carlos I vai comprar briga contra os puritanos. Os puritanos, entre eles presbiterianos, foram lá e degolaram a cabeça dele, cortaram a cabeça dele. Aí, o que aconteceu? Quando fizeram isso, um general assumiu aquele local. É o Cromwell. Cromwell. Ele assumiu tudo aquilo. Como ele não era real, ele foi chamado de portentor da Inglaterra. Mas depois ele morre e o filho dele, o Richard, assume. Mas o Richard era muito fraquinho, não tinha liderança. Acontece que o país pede que volte a coroa de volta, no caso a família de quem morreu, né, dos Stuarts. Aí veio o Carlos II. Eles queriam que voltassem porque eles eram jacobinos. Jacobinos, que hoje a Inglaterra é ainda, é aqueles que creem que Deus coloca rei para reinar, que é Deus que coloca. E aí, esse cara também, esse Carlos II, não consegue segurar a barra, ele sai fora e o James, o filho, assume também. Mas também não consegue evitar o problema, que a briga está entre puritanos, anglicanos e católicos. Não são o mesmo grupo. Os puritanos é a turma que veio de Genebra, que veio para quebrar tudo, para tirar o rei, para fazer confusão. Né? Os anglicanos são os da Celta antiga, que está ali persistindo. E os católicos estão enfraquecidos porque o Papa perdeu a chance na Inglaterra. Muito bem, o James foge para a França. E aí, quem vem assumir a Inglaterra é a filha dele, a Anne, com um consorte, que era o William de Nassau, o William de Orange. Ele é contemporâneo do Maurício de Nassau, que teve aí, ó, o Maurício de Nassau esteve em Pernambuco. Hello! O Maurício de Nassau esteve em Pernambuco e comprou calça jeans lá em Toritama. O Maurício de Nassau. Tem até uma avenida com o nome dele. Acho que tem uma avenida com o nome dele em Recife, se eu não me engano. Não tem? Maurício de Nassau? Ah, Caruaru tem, não tem? Caruaru tem. Esse cara, ele é contemporâneo desse William de Orange, da Holanda, tá? Esse William da Holanda, fala assim, gente, bora arrumar a situação, vamos conversar tudinho aqui, bora conversar tudinho aqui, vamos lá. Ele faz o ato da uniforme... não, antes dele, o Carlos I fez o ato o Henrique VIII faz o ato da supremacia, para mandar em tudo. O Carlos I e o Carlos II vão fazer o ato da conformidade. Nesse ato da conformidade, os anglicanos não aceitam, porque não mistura. Anglicano com puritano não dava certo, nem católico.
Aí ele sai fora da igreja. Quando William Ord assume a Inglaterra, é esse problema todo. Isso já é 1680, já quase 1700. Aí ele vai colocar ordem na casa. Ele fala assim: vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer o ato da uniformidade, tá? Vamos colocar todo mundo junto, vamos ver. Não deu. Aí vamos fazer o ato da tolerância. Aí fizeram o ato da tolerância. Aí para tolerar. Nesse ato da tolerância, muitos pequenos grupos surgiram, entre eles congregacionais, os batistas, os presbiterianos, e aí o puritanismo acabou, o puritanismo não teve mais poder, o catolicismo arrefeceu, a anglicana continuou, e agora esses pequenos grupos tornaram-se as denominações das quais nós pertencemos. Ok? Ufa! Até aí tá bom. Professora, é muita coisa, né? Meu Deus do céu. Mas Vamos dar intervalo e vou dar outra aula. Abre qual fórum ou quer abrir o fórum agora? era bom, Depois, né? tá quentinho já, mas uns 5 minutinhos só. Quem quiser Tá bem. colocar aí, pode falar. Perguntas? Bem, Kennedy. Olá, professor, eu de novo. Ah, Você é muito querido, rapaz. Você é muito querido. é porque eu gosto muito de história. Sim, Acho interessante a questão de que, como a reforma protestante, ela é muito importante, e às vezes eu acho até que, até mesmo dentro da política religiosa, dentro do Brasil, a gente não dá muita importância. Porque, por exemplo, em 2017, a gente completou meio milênio da reforma protestante, e a gente quase não via muita coisa. Então, eu acho interessante, porque, tipo, a reforma protestante, assim, na sua ampliação total, ele pode se dizer que foi um dos primeiros movimentos rumo à construção da Idade Moderna, né? Além da destruição da invasão de Bizâncio, né? Pelos sim. otomanos. Mas a reforma protestante é o passo principal para poder ter a abertura do iluminismo. Então, tipo, muitos dos conceitos que a gente tem que é moderno, ele começa já com a reforma protestante, principalmente sobre a questão da crítica ferrenha à Igreja Católica, né? Aí uma coisa interessante que eu acho assim, pontuar, que como a Igreja Católica ela tinha ela era um elo que ela estava muito entrelaçada ao poder dos reis e dos senhores feudais. Quando a gente tem a queda do sistema feudal, a Igreja Católica começa a cair também. Exato. Como começa a cair também, a gente tem essa reforma protestante que não deixa esse cristianismo assim tipo, perecer junto com esse sistema. E que eu acho assim mais legal ainda é que tipo muito das coisas, principalmente sobre a abertura do conhecimento, até mesmo com o que a gente tem da herança educacional, né? A gente deve muito a esse pessoal da reforma, Exato. porque sem eles o conhecimento estaria preso nas altas castas, né? Exato. Sem Exato. contar essa questão da crítica ao modus operandi, principalmente dos reis, né? E também dos papas, né? Se você pegar, por exemplo, mais ou menos um pouquinho antes da época de Lutero, né? Na época do Renascimento, que a gente teve alguns pré-reformados, né? A gente pega, por exemplo, eu conheço mais o Savonarola, que na época da Itália renascentista, a gente vê muito essa questão dessas famílias políticas transformando a Igreja Católica em seu reduto de poder, né? A gente tem os Médicis, os Borgias e os Uhum. Sforza. Então, a gente tem toda essa herança que, às vezes, eu acho que é muito interessante a gente ver que toda a pauta moderna e contemporânea ela tem início nessa reforma protestante. Então, eu acho interessante a gente sempre reaver e ver como a nossa história ela é importante e nos trouxe até aqui, né? Não só religiosamente, como também em todas as áreas da história ocidental. Você assistiu Praticamente O Nome da Rosa? Assistiu?
É com Sean Connery, né? Já. Com Sean Connery. Aqui é totalmente verídico. A Igreja Católica escondia o saber, escondia, e colocava veneno nos livros, quando a pessoa molhava o dedo, né, morria. Mas importante que você colocou aí, porque, Kennedy, esse período de 1400, você vai ter Florença, Florença florescendo, né? No caso, a abertura aí, né, desse ciclo da Renascença. Você vai ter a invasão lá dos turcos otomanos, né? Você vai ter o começo do iluminismo. Quer dizer, é um período que parece que tudo raiou, tudo abriu, né? Agora, interessante é que a Yale, a Michigan, a Oxford, a Harvard, todas elas são de cunho protestantes. Foi por causa disso que elas nasceram, que eles têm que chupar essa manga. Eles têm que chupar essa manga. Os protestantes começaram essas igrejas, né? As igrejas não, essas universidades, que hoje são as maiores do mundo. Então, foi um período, acho que Deus abriu. Agora, diga de passagem, Kendi, com muito sangue derramado, viu? Com muito sangue derramado. Sim. Aquele Isso é verdade. episódio de São Bartolomeu, né? Da Catarina de Médici, quando os huguenotes morreram, meu Deus do céu, muito sangue. Mas Deus teve misericórdia e a gente está aí hoje, né? Para contar a história. Aleluia. Amém. Verdade. Eu vou esperar o meu outro comentário para chegar nos avivamentos, que eu tava lendo um livro que eu achei bem legal Tá todo o bom. contexto, mas depois no próximo eu falo. Tá certo, Kendi. Você é maravilhoso. Mais alguém aí? Kennedy, vou mudar aqui. Pronto. Vamos dar a pausa, né? Vamos lá. 10 minutinhos, então. Até daqui a pouquinho. Isso, Glória a tá Deus. bom. Isso aí, glória a Deus. Mas olha, eu estou preocupado porque é muita informação, né? Na cabeça. Será que o pessoal está entendendo? Está pegando aí? Eu tento parar, montar o sincronismo, tudo. Olha, é muito chão. Mas é isso. Muito importante. Muito mesmo. Ok, vamos continuar aqui para a gente. Vamos. Aula 9, o período dos avivamentos. Só que aqui, nessa aula aqui, do avivamento, eu vou dar só uma pincelada, porque a gente vai entrar nisso aqui, viu? A gente vai entrar nessa matéria aqui a fundo. A próxima aí é só sobre isso aqui. Quando o Kennedy falou que tinha um comentário na área do avivamento, eu pensei que ele tinha lido já a apostila, que eu não mandei a apostila ainda. E aqui é só... Oi? Não, é por causa do livro que eu tô lendo. Vou compartilhar. Kennedy já está à frente aqui. Mas tá vindo, Kennedy, a próxima matéria é a história dos avivamentos, para encerrar esse bloco. Vai vir muita coisa. Rapaz, tem muita coisa. É muito legal. Vamos caminhar porque, né? Os grandes nomes do avivamento. Conde Zinzendorf, da Morávia, que recebeu um grupo de refugiados, cuidou deles. Posteriormente, experimentaram o avivamento. John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, e o avivamento inglês, 1739. Charles Finney, 1792. Olha, eu já fui lá perto do Zinzendorf, na casa do Wesley, na casa do Charles, na casa do Finney, na casa do Moody. Glória a Deus. 1792. Aliás, eu morei perto da casa do Charles Finney, lá meia hora da minha casa lá, que eu morei 6 anos lá perto. O avivamento inglês, já falei, né? Nos Estados Unidos também. Houveram desdobramentos do grande despertamento, e o derradeiro foi com Charles Spurgeon, em 1834, 1892, na Inglaterra. David Lyman Moody, 1837, nos Estados Unidos. Seguindo o movimento de pregadores itinerantes, do movimento Holiness, Santidade, desembocando, oh Jesus do céu, desembocando, meu Deus, aqui, desembocando aqui no pentecostalismo de Chicago, Topeka, Kansas,
a Rua Azusa, que eu também já fui lá em Los Angeles. Aliás, vocês não sabem, eu já fui pastor em Los Angeles. Olha, eu fui pastor em Nova York 2 anos, Nova York. Aí depois você pega um voo, 5 horas de voo. Eu fui pastor em Los Angeles 2 anos também. Lá, sabe aquele filme que fala assim, da Vovozona? Vovozona, não tem um filme chamado Vovozona? Aquela igreja que ela canta, eu fui pastor naquela igreja. Eu era pastor naquela igreja ali, ó. Aqui eu não apareço no filme, né? O meu contrato era muito caro. Então, eu não apareço no filme. Mas fui pastor ali, inclusive o Universal Studios fica atrás daquela igreja. Por isso que eles pediram para usar lá, porque é muito pertinho, né? Era mais fácil para eles lá. Ali é a igreja metodista, aquela igreja. Ok. A Rua Azusa, Los Angeles, avivamento de Robert Evans, no País de Gales. Eu fiz agora o País de Gales. Estive lá agora com a minha esposa, visitando o País de Gales, filmando lá. Foi mais recente, é 1904, né? E veio o Pentecostes. Foi também um nome dado ao avivamento no início do século XX, sendo uma referência ao dia de Pentecostes, relatado em Atos 2, 1 a 4, quando houve a descida do Espírito Santo sobre a igreja de Jerusalém. Esse movimento foi caracterizado em 2 importantes momentos, sendo o primeiro, e desde o seu Gênesis, 14 de abril, ó, abril de novo aí, ó, de 1905, em um prédio que fora da Igreja Metodista Episcopal, afro-americana, por influência de um pregador metodista, William Joseph Seymour, 1870. Mais um pouquinho aqui. O avivamento atinge o Brasil. Opa, meu Deus. Ok. Este primeiro mover foi quem inspirou Daniel Berg, 1874, né? E Gunnar Wingren, 1879. No início das assembleias... Oh, Jesus do céu. Esse teclado está muito... Já mandei arrumar, mas não sei o que acontece, o cara não arruma. Assembleia de Deus do Brasil, este primeiro destaque vem em 1905, até os idos de 1948, pós-Segunda Guerra Mundial. A partir dos anos 50, na sequência, o movimento tomou uma nova propulsão e veio se alastrando em manifestações de avivamento. O foco do primeiro movimento era batismo com o Espírito Santo, conhecido entre os metodistas como experiência da segunda bênção. Também atrelava a este movimento a mensagem de vida santa, o falar em línguas, oh Deus, o falar em línguas, oh Jesus, em línguas estranhas à volta de Jesus. Já no segundo momento, enfatizava seus milagres, cura divina, a expulsão de demônios. Tá vendo? O que acontece hoje aí, né? Ele vem em escalas. A gente vai entrar mais a fundo nisso aí. Entre os anos 50 e 60. Este mover praticou muito o costume de erguer tendas para o Brasil. Esse movimento se alastrou no Brasil, confirmando o reino de Deus nessa nação, e hoje praticamente todas as igrejas brasileiras vivem em Pentecostes. Embora suas diferenças e divergências doutrinárias, mas o avivamento é comum a todos. Aqui. Aí vamos ver um pouquinho. Daqui a pouco eu vou dar uma explicação maior. Vamos só ler o texto para a gente ficar mais interligados aqui. No século XIX, começou no leste dos Estados Unidos e se espalhou pela nação esse movimento chamado de santidade, né? Uma renovada ênfase à santidade cristã. Figura central do movimento foi Phoebe Palmer, da cidade de Nova York, líder da reunião de terça-feira, onde havia uma associação chamada para a promoção da santidade, na qual bispos, educadores e outros clérigos metodistas se juntaram ao grupo original de senhoras de busca da santidade. Ao longo de 4 décadas, a senhora Palmer promoveu a fase metodista do movimento da santidade, a busca e a vivência da inteira santificação. Perfeição cristã em Cristo eram doutrinas defendidas pelos wesleyanos primitivos e difundiam esses pensamentos através de palestras públicas, escritos e também como editora do Guia da Santidade. Em 1867, oh meu Deus do céu, os ministros metodistas John Wood e John Skimp e outros começaram em Vineland, Nova Jersey, a primeira em uma longa série de reuniões estacionais de avivamento. Também organizaram, nessa altura, a Associação Nacional de Encontros de Avivamento para a Promoção de Santidade, comumente conhecida como Associação Nacional de Santidade, hoje Associação de Santidade Cristã. Até os primeiros anos do século XX,
essa organização patrocinou reuniões de santidade através dos Estados Unidos. Surgiram também associações locais e regionais de santidade, uma imprensa vital de santidade publicou muitos periódicos e livros. O testemunho prestado de santidade cristã desempenhou funções de diversos significados na fundação da Igreja Metodista Wesleyana, em 1953, lá, não aqui, né? Essa lá dos Estados Unidos, né? A Igreja Metodista Livre, 1960, na Inglaterra, o Exército de Salvação, que tem aí, em Pernambuco também tem. Nos anos de 1980, desembocaram as novas igrejas distintivamente de santidade, incluindo a Igreja de Deus, que aí também tem uma forte aí em Caruaru, e a Igreja de Deus Santidade também, que é outro movimento, mas também fala de santidade. Ok, deixa eu voltar aqui para a gente bater esse papo aí. Deixa eu construir agora para vocês o que eu estou querendo falar aí. Vamos lá. Tem o período apostólico, certo? Pronto. Que vai da morte dos apóstolos até o 2º século. Aí você vai ter ali o período patrístico. Vai da morte dos apóstolos, começa os patrísticos. Vem até 1300, quando começa o período escriturístico, aonde John Wycliffe, William Tyndale, Thomas Howson, Thomas Cranmer, o próprio Calvino, Armínio, Teodoro de Beza, Gomarus, Michelton vão escrever, vão difundir a Bíblia, vai provocar a reforma. Aí vem a reforma. A reforma tem todo esse desdobramento, nasce as denominações novas, distinguidas do catolicismo romano, e aí começa um período de avivamento. Vamos lá com calma. Ano 33 morre Jesus. Ano 104 começa a era dos patrísticos. Eu estou falando de cabeça, gente, de cabeça. 104 começa a era dos patrísticos. Vai até 1300. Aí, patrístico vai até 1300. Muito bem. 1300, o período escriturístico. Vai até a reforma, 1500. Olha aí. Reforma, 1500. Reformou a igreja. Aí de 1560, 1530 a 1720, você vai ter as novas denominações e o despertamento espiritual. Ele vai se alastrar até 1840. Você vai ter o avivamento inglês, o avivamento morávio, que mandou 200 missões para o mundo inteiro. Você vai ter o grande despertar americano, com o pregador Jonathan Edwards, que era congregacional, era da Beth Shalom, o maior pregador americano até hoje. Ele pregou a mensagem Pecadores das mãos do Deus irado, no dia 14 de julho de 1741, lá em Enfield, perto de uma pedra. Ele era congregacional. Aí você vai ter o Charles Finney, que também era da Beth Shalom, era congregacional. O Charles Finney, ele vai difundir a teologia sistemática. Você vai ter, depois do Charles Finney, você vai ter o Dwight Lyman Moody, um dos maiores pregadores americanos. Então, eu estou falando de 1700 a 1840, você está tendo aqui uma brecha de avivamento no mundo inteiro. O avivamento nas Ilhas Híbridas, da onde veio os ancestrais do presidente Donald Trump. A Bíblia que ele usou na posse dele vermelha era a Bíblia do avivamento daquela época, de 1800. 1900, final de 1875, 95, ali começa um outro movimento oriundo desse despertamento, que vai ser da santidade, que vai ser o berço do pentecostalismo. 1900, William Parham estava em Topeka lendo um trecho na Bíblia e dizendo que a língua estranha era para os nossos dias. Ele pediu para os alunos, lá em Kansas, para eles fazerem um estudo sobre isso. E os alunos, ao fazerem o estudo, o Parham foi viajar, quando voltou, encontrou uma aluna chamada Agnes Osman. Agnes Osman.
era uma aluna, ela começou a falar em língua estranha. Nessa sala estava sentado quem? Gunnar Wingren, que é um dos fundadores da Assembleia de Deus. Do lado de fora estava o pregador Joseph Seymour, que era batista, mas depois ficou metodista. Esses dois saíram pregando esse mover de Deus em Chicago e também em Los Angeles, aonde o Seymour encontrou um barracão e começou a divulgar essa palavra de avivamento. Isso alastrou. O Gunnar Wing e Daniel Berg receberam a mensagem do mapa do mundo escrito Belém. Acharam que era Belém da Judéia. Não era, era Belém do Pará. E vieram parar no Pará. Chegaram aí no Pará, 1905, 1906, e começaram a pregar ali na Igreja Batista, na casa da irmã Celina de Albuquerque. Tá? E ali ela deu guarida a eles, o Pentecostes chegou, se alastrou o movimento da Assembleia de Deus, 1905. Mas antes dela, 1557, chegaram aqui os huguenotes, 1890 os presbiterianos, 1835 os metodistas. E você está vendo o desenrolar da igreja, olha aí, apostólico, patrístico, escriturístico, reforma, avivamento, aí segue-se a missiologia. Logo após 1900 aí, você vai ter os grandes envios missionários para o mundo inteiro. O Brasil vai receber, além do Daniel Berg e Gunnar Wing, com o Pentecostes, vai receber outras denominações, como eu acabei de falar. O Brasil teve 2 tentativas de evangelização. 1557 com os huguenotes, enviados por Calvino. Calvino financiou a primeira missão brasileira. Os missionários que vieram morreram ali no Galeão, onde é o aeroporto Galeão. Quando eu vou no Galeão, eu paro e oro a Deus e agradeço a Deus. Um dia eu estava lá parado orando, chegou um cara e falou: "O senhor está bem?" Eu falei: "Eu estou." Olhei para ele e falei: "Não vou te contar o que é, deixa eu falar." Ali ficavam os missionários que foram mortos pelo santo brasileiro, né, o Anchieta, que degolou lá os irmãos. Bom, você vai ter a segunda tentativa, que são os holandeses, em 1640, que vão começar aí pelo Nordeste, aí com o Nassau aí. Então você vê, a igreja vem desenrolando esse tempo todo. Começa com os apóstolos, depois a defesa do evangelho com os patrísticos, depois o regresso às escrituras com os escriturísticos, depois a reforma protestante com a verdade de Lutero e os outros reformadores. Depois isso segue-se. Agora, olha que interessante, professora. Deus, ele primeiro resgata a Bíblia, a Escritura, para depois derramar o Espírito Santo. Não é interessante? Ele não podia derramar isso antes? Não. Ele resgata o que foi perdido, derrama o Espírito Santo, começam as missões, e o Brasil também é um alvo dessa fonte missionária. Então, o século XIX, na história do mundo, encerrava-se o período do romantismo, né? Mas o Brasil e outros países viviam a inserção de grandes missionários. E você vai ver, a partir de 1900, que começa o Pentecostes, você vai ter uma segunda onda, chamada onda clássica, né? Em 1940, que é a segunda onda. A primeira onda, a ênfase era língua estranha. Língua estranha. A segunda onda, já havia uma ênfase de batismo com o Espírito Santo, língua estranha e a cura divina, de orar pelos enfermos. 1960 é a terceira onda do Pentecostes. Aí vai ter ênfase de expulsar demônios, coisas sobrenaturais, milagres grandes. A partir de 1960, os anos 70, você vai ter a chegada da Universal, o Brasil para Cristo um pouquinho antes, 62. A igreja Deus é Amor um pouquinho antes também. Mas depois de 70 vem no caso aí os Universal. Vai vir também um movimento forte dos anos 80, a Renascer.
a bola de neve, e assim vão ampliando. O único problema é que, a partir dos anos 60, se considera neopentecostais. Mas eu vou destruir isso aí no próxima matéria. Nós vamos entrar fundo nisso aí, nós vamos bater até sangrar. Você vai ver que não tem nada a ver neopentecostal com o que está acontecendo hoje. Muita aberração, muita meninice, muito chocarrice. Agora, eu acabei de receber um vídeo aqui que eu não quero nem ver. Uma irmã foi para o púlpito com uma bacia de massa de farinha de trigo, falando língua estranha. Meu Deus, olha, não dá. Aí teve um outro vídeo aqui, duas profetas brigando, duas profetas, uma pondo na cabeça a mão da outra para derrubar a outra. Isso não é pentecostalismo, gente, pelo amor de Deus. Isso não é pentecostalismo. O cara que puxou a língua do outro aí cuspiu na língua do cara. Entendeu? O outro que foi ungir as partes genitais de uma irmã em pleno culto público. Gente, isso não é. Isso é esquizofrenia. Isso é outra coisa, menos chamar de pentecostal. Mas não é agora. Na próxima, a gente vai entrar nisso aí para quebrar tudo. Fica tranquilo. Vamos só terminar aqui a sequência para você aí comentar, ok? Então, eu ainda não fechei toda a história da igreja, faltam 3 aulas ainda, mas eu estou adiantando muita coisa aqui. Então, nós temos período dos apóstolos. Segue-se, olha que legal, tá bem feitinho o negócio. Patrísticos, escriturísticos, reforma, avivamento, missiologia. Eu vi o pentecostalismo. Aí se resume, então, o trabalho da igreja. Eu podia explicar muitas coisas, mas é muita informação, e nós vamos ter essa matéria do avivamento lá na frente, que vem agora, a gente vai poder ver mais coisas ainda. Tem muita coisa para a gente ver. Mas, por hora, é isso. Vou abrir agora aí para você também querer comentar alguma coisa ou perguntar, tiver alguma dúvida. Vamos lá, vamos para cima. Amém? Cadê o porta-voz? Marcas, vai pensar. Mas, pastor, Kennedy é depois de mim. O homem do raio aí, ó. Eu acho muito interessante. O senhor deu uma pincelada muito boa sobre a reforma e uma coisa que eu acho muito interessante, tem na outra aula, né? Mas que eu acho muito interessante da reforma são os 5 solas. Né? Esse é particularmente muito interessante, porque é uma forma, né, como o senhor falou, o resgate de fato das escrituras, de fato, o fundamento da fé. O Né? retorno. Eu acredito que isso, exatamente. É algo que é muito necessário e, pincelando nesse final que o senhor falou, dessas aberrações que a gente vê hoje em dia, né, se chamando de pentecostais, que não tem nada a ver, a gente bem sabe disso, mas eu acredito não numa nova reforma, exatamente assim, mas eu acredito muito que a gente precisa, de fato, retornar às escrituras, né, à simplicidade da fé. Porque eu tenho que quando os apóstolos pregavam, quando os pais da igreja pregavam, eles não pregavam esses absurdos que eram que a gente tem na internet hoje em dia, e que assim são motivos de fato de escândalo para o evangelho, né? São motivos de fato que assim que as outras pessoas olham para essas coisas e dizem: meu Deus, eu nunca vou ser crente para ser uma pessoa louca, uma pessoa que perde o juízo, perde a razão, entendeu? Então eu acredito muito nisso, assim que ele começou muito bem, né? O senhor falou também todos esses avivamentos também, que é muito interessante. Né? Eu, particularmente, sou apaixonado por Spurgeon, né? Das pregações dele, já li algumas coisas, e eu acho muito interessante, e eu acredito muito que a igreja precisa a simplicidade da fé, sabe? Muito bem. Sabe que eu tenho me preocupado muito com isso, sabe? Eu sou apaixonado por um violão na perna com um grupo ali em oração. Eu vou numa igreja hoje, rapaz, é tanta coisa que eu fico, gente, será que Deus... Eu fui pregar numa igreja aí, rapaz, quando eu saí do carro, o senhor falou comigo: você vai entrar aí? Eu falei: por quê? Porque eu já saí daí por muito tempo. Eu falei: eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar e tenho que pregar. E realmente, não parecia uma igreja.
Você sabe que nós estamos vivendo hoje, gente, olha que interessante, pessoal. Nós estamos vivendo hoje uma história cíclica. Por quê? Em 1500, ali, tempo da Reforma, as igrejas, não era, no caso não tinha ainda protestantes, né? Reformados, mas as igrejas católicas, né? Elas se tornaram palcos de espetáculos. Não se engane. Vivaldi, Strauss, Bach, todos eles. Era a maioria compositores sacros, mas era disputa de arte. Virou disputa nos púlpitos. A reforma veio e fez, parou. Vamos voltar à simplicidade. Aí voltou para o órgão, voltou para o coral, quebrou aquilo. Porque a casa de Deus estava vendo o espetáculo. Deus chegava a vir no culto, sentar para assistir, falava, que legal, hein? Muito legal, estou gostando disso aí. Né? Não era para ele, né? Então, a gente vê o que está acontecendo isso hoje. A história é cíclica, ela voltou. Aliás, pessoal, espera aí, agora estou lembrando aqui. Quando Constantino se fez imperador cristão, ele abriu para muitos povos, né? Porque ele era imperador. Os povos trouxeram costumes. A igreja, antes de Constantino, não tinha toda essa, sabe, esse aparato todo, porque eles eram muito simples. Inclusive, não tinha nem instrumento musical. Não que eu seja contra, mas não havia instrumento musical. Eles achavam que ia ficar igual Roma, os festivais. Era muito simples. Aliás, o louvor, na igreja primitiva, era no final. A gente faz no começo, era no final. Era o que a palavra provocava, e a pessoa cantava. Hoje em dia, o cara canta e acaba com a palavra, né? Bom, isso foi quebrado. Depois, voltou aos poucos, no tempo do século XIV, século XV, XVI. Aí a reforma quebrou. Mas agora está voltando de novo, né? Então, assim, são verdadeiros espetáculos, né? O arrependimento, né, não existe mais. Eles estão preparando um povo para viver aqui, né? O bem-estar daqui, deste mundo. Quando que, na verdade, é lá, né? Não é aqui, né? Mas é isso. Pelo menos a gente está sabendo disso, né? A gente está consciente, podemos pregar ainda, né? Misericórdia. Olha, vou fazer um comentário agora, professor. Ó, mas antes disso tudo, mas vai é legal, professor. Vai é legal. Mas Não, o Bar eu gosto não. daqueles. O Bar então, Vai é legal. é. Aquele órgão lá, tem uma música dele que É o eu acho bem legal, que é um Ele era órgão baiano. bem sinistro. Ele era baiano, né? Baiano. Agora, assim, eu estava lendo um livro, eu gosto muito de história, eu gosto para ler por hobby, porque apesar que não é minha área, né, de estudo, Certo. mas eu gosto de ler por hobby, que era sobre o autor, não sei se você já ouviu falar do Robert Ball, ele é um dos maiores historiadores do século XX, ele é britânico. E eu estou lendo uma coleção de livros justamente sobre a análise geral do século XIX. E ele vai tocar na questão da questão ideológica dentro da religião, né? De como todas essas mudanças aconteceram. E é uma coisa que eu acho bem interessante que ele fala sobre como a mudança da sociedade, assim, eu vou botar bem histórico, aí você Tá. pode falar numa mais espiritual, mas olhando pelo ponto de vista histórico, a gente tem que as revoluções industriais e francesas, eles instituíram uma nova forma de viver em sociedade, que isso influenciou muito. É a questão de como a religião se organiza nesse novo formato. E com isso ele fala que é a pé do cal, né? Tipo, a pá no cal para a hegemonia católica e na ortodoxia dela, e de algumas igrejas protestantes antigas, tipo a anglicana. E eu achei muito interessante que questão, ele falando, né? Toda essa questão da organização que tinha das igrejas mais tradicionais, pegando a católica e algumas protestantes, ele fala que no momento que a gente tem essa mudança do povo para ir para a cidade, esse tipo de organização religiosa, de ideologia religiosa, ela não mais penetra no povo, porque a gente está vivendo uma época muito racionalista e muito individualista.
Então, esse tipo de pensamento que era da Igreja Católica ele não se encaixa mais. Então, tem perdas de adeptos, isso já faz séculos, né? Por mais Aham. que a Igreja Católica tente refazer isso, né? Que a gente tem os jesuítas contra a reforma. E o interessante é que ele disse que existem dois movimentos que, em vez das outras religiões diminuírem, esses dois movimentos cresceram muito, apesar de toda a secularização da sociedade, que seria o movimento islâmico e o movimento das seitas protestantes, que seria o que a gente está falando, né? Seitas nesse sentido, né? De facções. E que eu acho interessante é que ele fala o seguinte, que um dos maiores expoentes é a Igreja Metodista. E ele fala muito sobre a questão de que a igreja hoje, ele abandona um pouco sobre essa questão ortodoxa que existia antes na Igreja Católica, e ela abraça mais como um contraponto ao moderno, da questão da emoção, do qual o povo vive numa sociedade tão fria e tão rígida, que essa emoção é o que faz reavivar o Sim, movimento, o movimento religioso novamente, o movimento religioso de uma nova forma, do qual a experiência individual do ser humano direto com Deus é o que pauta a questão religiosa dentro do Ocidente. Acho muito interessante sobre essa questão de que toda essa forma social vai corroborar para a construção do que a gente vive hoje, do exato. qual a gente tem uma visão mais direta do homem com Deus. Não, por exemplo, sobre a imagem de um bispo ou de um papa. Acho Sim, bem interessante falar essa mudança de paradigma justamente nesse século de excelente. 19. Qual foi o Ele autor que você fala falou? sobre Qual foi o autor que você falou, o o autor? Eric Hobsbawm. Sim, Eric J. sim, sim, sim. Ele faz essa análise aí. Tem também o Kenneth Collins, também é muito bom. Meu Deus do céu, coisa fera. É isso aí. Obrigado, Kenneth, pela participação. Jadson, Isso. É conheço. eu Boa conheci noite, pela, professor. eu conheci pela blusa rosa. Assustei. Diga lá. Primeiro comentário ainda sobre o tema da outra aula, né, sobre Maurício Nassau. Eu acabei lembrando de alguns trabalhos que eu fiz enquanto estudava em Recife, quando criança. Sim, E ele teve um papel realmente muito importante, principalmente no Brasil, principalmente ali em Recife, que existiu até uma lenda que ele criou também, não sei se chegou ao seu conhecimento, que ele dizia que para poder terminar as pontes, as partes que ele investiu na infraestrutura da cidade, necessitava de dinheiro. Ele dizia que quem passasse pela ponte iria ver um boi voando. Então, essa lenda foi se propagando e ele foi arrecadando dinheiro, que era pago para as pessoas passarem na ponte. E assim ele construiu algumas das pontes de Recife com esse recurso, né? Sem falar em jardim botânico que ele criou, bibliotecas, entre várias outras coisas. Ele teve um papel muito importante na história de Recife e do nosso querido Pernambuco. Agora, dentro desse último assunto, já que foi falado historicamente, foi dado opiniões e pontos de vista, eu queria trazer uma experiência pessoal, né, sobre essa questão de batismo com o Espírito Santo, propriamente dito, dom de línguas, etc., que é o tema que a gente está tratando. A minha experiência pessoal, ela começou há alguns anos atrás, meia idade atrás, passei mais de 5 anos buscando essa questão do batismo com o Espírito Santo, porque assim, eu fui criado na Assembleia de Deus, durante 22 anos, nasci e criei na Assembleia de Deus, e meus avós, que foi quem deu de mim para minha mãe trabalhar, etc., eles sempre ensinavam-nos aquela forma bem pacata de pessoas de interior que não tinham uma noção de Bíblia, mas sabia o caminho. Já desde criança, né, eles diziam que a gente precisava glorificar o nome do Senhor, diga que Ele é santo, exalta o nome dele, e vai pedindo a Ele que através disso você vai conseguir o batismo. Ou seja, era uma forma simples, pura, que com o passar do tempo funcionava, às vezes até de imediato. A criança era batizada na igreja. Hoje em dia fica uma coisa banalizada. Em alguns casos é ensaiado e a gente acabou perdendo muito da essência. Depois de 5 anos, com muita renúncia, muita busca,
acabei sendo batizado com o Espírito Santo e eu costumo dizer que é duas fases na vida do cristão. A primeira é antes da experiência com Deus mais íntima, uma antes e outra depois. Um exemplo, eu costumo dizer, né, quando eu converso sobre isso, que a gente costuma sentir a presença de Deus na igreja, como se ele tivesse, é como ele está num ambiente ali perto, a gente sente a presença, o calor, a graça, mas é como se a gente estivesse recebendo a glória quando a gente de Deus, sabe, parte dela, daquilo que o nosso corpo pode suportar um pouquinho assim, sabe, de maneira até ínfima comparado ao seu poderio. Então isso se torna algo extraordinário na vida do cristão. E um outro ponto, né, para encerrar, é que essa questão toda do pentecostalismo também começa a acontecer quando a igreja vai se tornando meio que indústria. Não todas, mas por isso faz aspas. Exemplo, a Assembleia de Deus na antiga presidência era uma coisa, era outra. Hoje em dia, a Assembleia de Deus virou não apenas igreja, mas uma indústria, com televisão, com rádio, e não apenas pela posse, mas pelo comportamento que eu falo, sabe? Eu não estou criticando, mas falando com propriedade de causa e como uma pessoa que foi criada naquele meio. E, tipo assim, existe a questão do boi de abate, né? Quando se escolhe uma pessoa que Deus está levantando qualquer coisa, sempre existe uma tentativa de abater aquela pessoa, e às vezes ela é calada, aquela pessoa sofre, e depois de anos é que aquela pessoa surge. Assim como foi com a esposa do Navigre. A Frida. O Navigre. Acho que você é conhecido da história da Alice, Frida Wingre. Rapaz, é uma história terrível. Lamentável. Isso nunca deixou de acontecer na Assembleia de Deus, e com alguns irmãos que a igreja era para ser maior espiritualmente falando, isso que eu estou querendo dizer, e acaba um pouco perdendo com esse comportamento, porque vai surgindo os bois de abate, quando é aquele. Não cabe aqui digamos, no modelo. Tá entendendo? Ou seja, eu amo a igreja, que eu amo, são minhas raízes, minha essência, meu modelo para a vida inteira, mas acaba que perde muito com isso. Mas esse é o meu comentário de hoje. Ô Jadson, veja bem, olha só, uma vez Jesus teve a oportunidade de ser pastor de 10.000 pessoas. Aquele dia da multiplicação dos peixes e dos pães, havia 5.000 homens. Se somar mulher e criança, vai dar umas 10.000 pessoas ali. Ele tinha a oportunidade de ser o pastor do grande templo, né? Foi o que ele fez? Ele disse não. Isso dá poder, isto dá política. Ele mandou separar em grupo de 50, falou, faz grupinho de 50 aí e vai você dar para ele o que comer. O problema é que as igrejas, elas cresceram, eu não estou falando só da Assembleia de Deus não, tá? De forma geral. Elas viraram instituições. E quando vira uma instituição, ela vira uma proposta financeira e política. E ninguém quer soltar do osso, ninguém quer largar o trono, ninguém quer deixar o cetro, ninguém quer sair do carro alegórico. Então, você vai dando base para indícios políticos, também a questão do nepotismo, e a lista é grande. Infelizmente, isso tem acontecido em nossos dias. A igreja de Atos não tinha isso, era nas casas. Um presbítero tomava conta na cidade dessas casas, irmãos com irmãos, né, visitando e tal. Mas hoje em dia, infelizmente, muitas igrejas, né, eu repito, não estou falando Assembleia de Deus, de modo geral, virou uma instituição e com as suas pernas, que é a política e o nepotismo e outras coisas mais. É interessante. Jesus, quando veio no deserto, a primeira coisa que ele combateu, olha que interessante, todo mundo prega aqueles textos de forma diferenciada, né? Olha a minha visão naquele texto lá. Quando o diabo fala assim para ele, manda essas pedras virar pão aí, se você tem poder, foi o primeiro negócio da China, porque o que não faltava ali era pedra, matéria-prima. Seria a maior padaria do mundo, a maior padaria do mundo, só tinha pedra. Era uma proposta econômica. O Senhor falou não, né? Depois vem a questão do penáculo do templo, era uma proposta política, e a outra proposta era de religião. E Jesus disse não a todas. Infelizmente,
a igreja tem abraçado a política, no sentido de fazer política, não que não seja participante como cidadã das leis do país, não é isso que estou falando. É a politiqueira da igreja, né? E a questão econômica também, o poder, né, econômico. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia mesmo, né, dessas instituições aí chamadas de igreja. É isso mesmo, análise perfeita. Triste, mas perfeito. Amém. Professora, são 9h40, acho que está na hora de o Júnior dormir, né? O Júnior dorme cedo. O Júnior dorme cedo. Muito bom, muito bom. Tem assunto aí para Tem. vigília, né? É verdade. A gente volta semana que vem, então, na bênção. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém, pessoal. Obrigado, gente. Bom descanso a todos. Uma boa janta, Kennedy. Deus abençoe aí, viu? Aleluia. Tchau, tchau. Amém.